uma noite aqui diretamente do nosso lar, assim, para juntos cultuarmos ao Senhor. Quero convidar você para junto conosco estejamos nós exaltando ao nome do nosso Deus, dando a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. O nosso desejo nessa noite é que a graça e a paz do Senhor Jesus assim chegue até o seu lar, chegue até a sua vida, que Deus derrame através do seu Espírito Santo o seu amor e da sua imensa e maravilhosa misericórdia sobre a sua vida e sobre a sua família, que Deus em Cristo Jesus abençoe assim a sua vida. Então fique à vontade para compartilhar esse vídeo assim com os seus amigos nas redes sociais, que Deus em Cristo Jesus abençoe assim a sua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar você para orar juntamente conosco. A Tereza vai orar ao Senhor no final do ano, viu? Então a Tereza vai orar, levar uma palavra de oração assim, rogando a Deus a bênção de Deus assim sobre as nossas vidas. Grande Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória, Deus, seja dada a Ti, Senhor, para todo sempre. Deus, nesta noite queremos Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor tão grande, Deus, nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus, pela Tua misericórdia, Deus, tão infinita, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Ó Deus amado, abençoe este momento, Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa oração, Senhor. Vem falar aos nossos corações. Visita, ó Deus, cada vida, Deus, que porventura, meu Deus, estará, meu Deus, assistindo esta live, Senhor. Visita cada lar. Você com aqueles que estão enfermos, ó Deus, vem visitar neste momento. Deus trazendo a cura, trazendo, assim, meu Deus, o teu reino, Pai. Vem como um bálsamo, Deus querido, na vida de cada um. Fique conosco, ó Deus, nós te agradecemos esta noite. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você para nós juntos estarmos louvando o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me
Se você desejar também que estejamos louvando a Deus com algum específico, né, você pode também colocar aí na mensagem, né? Colocar na mensagem aí, pedir que a gente já está louvando a Deus com esse cântico. Vamos louvar a Deus com um cântico. Vou seguir. Pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender. Eu creio até mesmo chorando, ele canta porque
no coro batalhão. Deus dá ordem a seus anjos para proteger. Enquadrado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar. Ao Senhor do convocante, diz: domínio e poder pertencem a Jesus. Querido Deus amado Pai, obrigado pela Isabelle, pelo meu pai, o Isaac, pela minha família, pelos meus primos, pelas minhas primas, pelos meus tios, pelas minhas tias. Eu quero que me dê saúde. Eu quero que eu vou à escola cedinho para não ficar com preguiça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje a gente vai estar falando sobre o tema perseverança, né? Vivendo com perseverança. Como é importante essa qualidade na vida daquele que serve a Deus. A perseverança é um próprio requisito com relação à própria salvação, né? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas porque muitas vezes nós não somos perseverantes, né? Porque muitas vezes nós desistimos tão fácil. Conheço tantas e tantas pessoas em que começaram tão bem e tem aquele fervor, aquele gás, sabe? Aquela energia tão positiva, tão para cima, né? Com tanta força de vontade, com tanto vigor, mas que quando o tempo vai se passando, né? Vai tendo desgaste, tendo aquele desgaste, e quando vai se desgastando, daqui a pouco você procura muitas vezes essas pessoas e muitas vezes você não encontra. Evidentemente que as causas da perca da perseverança, ela tem
muitas causas, né? Desde pessoas em que a pessoa se relaciona com pessoas erradas, em que essas pessoas lhe tiram exatamente do seu foco e da direção em que ela está se direcionando, como também da própria fraqueza na fé, né? Fraqueza na fé. Uma fé em que ela não é alimentada, uma fé em que ela não é desenvolvida, uma fé que ela não é gerada nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de nutrição essa fé, e aos poucos, né, pelos tempos, vai enfraquecendo, né? E a pessoa vai amufiando, né? A pessoa vai se fragilizando exatamente com o decorrer do tempo. Logo porque nós precisamos exatamente de uma continuidade constante. E a perseverança é exatamente isso. É você ser uma pessoa constante. Ser uma pessoa constante. Porque no próprio instante em que você abre a guarda em meio à batalha, em meio às dificuldades da vida, no momento em que você deixa de vigiar, no momento em que você deixa de trabalhar, né, para Deus, no momento em que você sai do foco de Deus na sua vida, nós somos tendenciosos exatamente a fraquejar a nossa fé. Porque a dinâmica da vida cristã é uma dinâmica de crescimento constante. Não tem como você estagnar, não tem como você parar, não tem como você ficar. Não, vou dar um tempo. Não tem como você dar um tempo na sua caminhada cristã. Ou você caminha, ou você retrocede. Você retrocede porque as coisas estão em movimento. As coisas não param. Então, no momento em que você para, as coisas continuam andando. A caminhada continua. E para você acompanhar de novo, aí muitas vezes demanda, muitas vezes de uma certa dificuldade, né, para voltar. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes que param na fé, muitas pessoas em que ficam pelo meio do caminho, elas têm tanta dificuldade de voltar. Por quê? Porque ela não tem mais condições de voltar àquele ponto em que ela estava. Ela tem que começar tudo de novo. Degrau a degrau. Degrau a degrau. E isso muitas vezes as pessoas elas têm uma certa dificuldade, né, nessa caminhada. Eu quero usar o texto bíblico aqui de Atos 2:42, quando está falando exatamente daquela igreja maravilhosa, igreja primitiva, né, em que estava conseguindo a graça do povo, estava fazendo um trabalho maravilhoso. Olha o que ele diz no 42, ele diz o seguinte, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Interessante que nesse versículo aqui mostra exatamente em que nós precisamos perseverar. Se nós queremos nos alinhar exatamente àqueles irmãos, né? Se queremos trilhar exatamente o caminho que esses irmãos estavam trilhando, de tal forma da graça de Deus assim ser contagiante, de tal forma em que a sua caminhada era empolgante. Ele diz, olha, esses irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Doutrina, a gente sabe muito bem que é o ensino. O ensino, está falando do que os apóstolos ensinavam. Muitas pessoas se perdem, muitas pessoas ficam pelo meio do caminho, muitas pessoas não perseveram, porque deixa de ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Se perdem por não atentar ao que diz a palavra de Deus. Olha o que é que diz lá em Efésios 4,14, diz o seguinte, para que não mais sejais como menino, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas
astúcia com que induzem ao erro. A pior coisa que existe, uma das piores coisas que eu acho na religiosidade, o homem religioso, é exatamente algo chamado de engano. Então a pior coisa que existe é você ser enganado. Mas você passar uma vida inteira, obedecendo um bocado de coisa que disseram para você, fazendo um bocado de coisa que ensinaram aquilo, e aquilo está tudo errado. É muito triste isso, né? É muito desanimador isso, você passar uma vida inteira se abnegando, se dedicando, se sacrificando em prol de alguma coisa que lhe ensinaram, lhe disseram, só que disseram errado. E muitas vezes é errado porque ali nem é culpa da pessoa, que a pessoa nem teve a intenção de ensinar errado. Ela também foi enganada, ela também foi ensinada errado. Ela recebeu o ensinamento errado e passou para você o ensinamento errado. E sem contar ainda aquelas pessoas que se aproveitam exatamente da ingenuidade de outras pessoas para tirar proveito para si próprio. Quando o texto ele diz que são pessoas que são levadas, sabe? Não tem uma base firme. A nossa base firme precisa ser as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Ela é a rocha em que os nossos pés precisam estar firmados. Ela é a rocha firme. A Bíblia diz que Jesus ele é a pedra angular, aquela pedra em que sustenta todas as demais pedras. Então, a nossa vida ela precisa estar sustentada sobre Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Observa bem. E quantas pessoas aí estão buscando exatamente outros caminhos? Muitas pessoas têm buscado outras pessoas para chegar até Deus. Só que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Sou eu. Eu sou o que sou. Jesus, ele se declarou exatamente isso. E somente através de Jesus. E quantas pessoas têm buscado em outros lugares, em outras pessoas? Uma das piores coisas que existe é a pessoa ser enganada. Por isso a gente precisa conhecer as Escrituras. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Lamentavelmente existem muitas pessoas em que não leem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, e assim vive errado. Aí você diz assim: não, mas eu conheço muita gente em que conhece muito da Bíblia e faz tudo errado. Sim, uma coisa não justifica a outra. A pessoa que talvez conheça mais as Escrituras é Satanás. Ele não faz nada. A pessoa que mais crê em Deus é Satanás. E a Bíblia diz que ele crê e estremece. Mas se você não conhece as Escrituras, quando o inimigo foi tentar Jesus lá no deserto, Satanás tentou Jesus no deserto, Satanás usou a própria palavra para desviar Jesus exatamente do seu propósito. E Jesus também usou a própria palavra para rebater exatamente os ensinamentos errados de Satanás. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras exatamente para combater exatamente o engano e o erro exatamente com as próprias Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, se você não busca o conhecimento da verdade, não procura conhecer as Escrituras, se você vive só de mensagenzinha do WhatsApp, mensagenzinha do Instagram, mensagenzinha de rede social, você é igual o texto está falando aqui, você é igual um menino, agitado, levado. O fulano de tal disse isso, eu vi um pastor falando aquilo, outro, porque eu vi uma pessoa, eu vi um filósofo, eu vi não sei o que, eu vi não sei o que mais lá. Onde é que está a base da sua vida, o alicerce da sua vida? Você tem firmado exatamente a sua vida na palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido exatamente diretriz para o seu caminhar. A palavra de Deus tem sido exatamente o norte da sua vida.
Você tem baseado, guiado, direcionado a sua vida exatamente conforme as Escrituras Sagradas? Ou eu acho, eu penso, porque eu acho que é assim, porque eu penso que é assim, porque me disseram, porque eu vi fulano de tal dizendo isso, porque sei quem, né, deu um testemunho, porque não sei mais quem contou isso e contou aquilo outro. A nossa vida precisa estar alicerçada sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser exatamente a base sólida para a nossa vida. Então nós precisamos perseverar na palavra. Mas essa palavra está muito fora de moda. Porque os tempos mudaram. A gente precisa atualizar a palavra. A palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus, ela traz exatamente as transformações necessárias para a nossa vida. Jesus, ele nos limpa pela sua palavra. Jesus diz, olha, vocês são limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus traz vida para nós. Se nós não formos até a palavra, se nós não deleitarmos na palavra, como disse o salmista lá no Salmo 1, né, que aquele bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né, e na sua palavra medita de dia e de noite. Esse deve ser o anseio, o desejo do nosso coração. Refletir na palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, mergulhar na palavra, se deleitar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz vida. Por isso tanta gente aí vive angustiada, tanta gente aí vive na depressão, no vazio do seu ser, porque não tem dado o espaço, não tem dado o lugar necessário da palavra de Deus em sua vida. Precisamos perseverar na palavra de Deus para não ser enganado, para não ser levado por qualquer coisa que qualquer pessoa chegue e nos diz. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus. E ele diz mais, no texto ele diz, olha, vocês precisam perseverar na doutrina dos apóstolos. E ele diz, na comunhão e no partir do pão. Perseverar na comunhão. Em Filipenses 2:2 ele diz assim, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Comunhão nos remete ao que Jesus nos ensinou. O ensinamento de Jesus, ele nos trouxe uma síntese do que Deus ele deseja para a minha vida, para a sua vida. A missão de Deus para a nossa vida. Ele diz, olha, vocês precisam, quando vocês amarem a Deus sobre todas as coisas, e quando vocês amarem o seu próximo, como vocês amam a si mesmo, ou mesmo se vocês amarem o próximo com o amor que eu vos tenho amado, vocês serão meus discípulos. A vida cristã, o projeto de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para nós, é para que nós venhamos desenvolver, é para que nós venhamos viver a cada dia a comunhão uns para com os outros. O sentido do Evangelho, o sentido do amor de Deus para nós, não é você viver em uma bolha isolada ou viver cada um no seu quadrado. Não, de maneira alguma. É você se importar com o outro. É você ter misericórdia do outro. É você sentir a dor do outro. Jesus resumiu isso exatamente quando ele contou a parábola do bom samaritano, né? O cara que está à beira do caminho, jogado lá, maltratado, e passa o sacerdote, passa o levita, e o samaritano vai lá, cuida daquele homem. Trata das suas feridas, ele coloca em seu animal, leva para a hospedaria, e paga, gasta o seu dinheiro para investir exatamente no cuidado com aquela vida.
E comunhão nos remete a isso. Não é apenas você, sabe, não, vou aqui fazer alguma coisa, vou aqui dar uma ajuda. Não, comunhão é você comungar, é você, sabe, você ter um relacionamento com essa pessoa. É você sentir a dor do outro, é você vivenciar exatamente o problema, a dificuldade do outro. Não é aquela questão de você, não, vou aqui me livrar dessa pessoa, vou aqui dar alguma coisa aqui para ela sair aqui do meio, né, para ela não me perturbar, para ela não... Não, é você exatamente se importar com o outro. É você estender a mão no outro, dizer, olha, eu estou aqui. Por isso Jesus instituiu a igreja. A igreja é exatamente essa mão estendida de Deus, exatamente para com o homem. A igreja é exatamente esse ambiente que nós temos de compartilhar um com o outro. Cada um com um talento, cada um com um dom, e assim vamos servindo uns aos outros. Né? Algo em que eu tenho habilidade para fazer, eu ajudo outra pessoa em que ela não tem tanto essa habilidade. E aquela outra pessoa tem uma habilidade em que, na realidade, contribui exatamente para a minha vida, né? Em algo em que eu não tenho tanta habilidade para isso. Por isso Jesus comparou a igreja como um corpo. Um corpo é uma unidade, formado por vários membros, formado por vários órgãos. Cada um tem a sua função. E assim há uma mútua cooperação entre cada parte, em que cada um ele tem uma função específica. Não adianta um dizer para o outro, não, mas isso aqui não tem tanta importância. Todos nós temos grande importância para o reino de Deus. Todos nós temos grande importância para Deus. Você pode até dizer assim, não, mas eu não tenho tanta habilidade, eu não sei fazer tantas coisas, eu não tenho tanto talento. Mas não importa. Isso não importa para Deus. O que importa é o que você tem. E aquilo que você tem, se você consagra a Deus, se você coloca diante de Deus e você usa para a glória de Deus. Quando ele fala assim, ó, na comunhão e no partir do pão, está exatamente nessa mútua ajuda, né, entre as pessoas. Tiago, ele pega e diz o seguinte, não adianta você dizer, eu tenho fé e eu não faço nada pelo meu próximo. Se eu vejo o meu próximo em dificuldade, se eu vejo o meu próximo passando necessidade, se eu vejo o meu próximo caído à beira do caminho e eu passo de lado e eu não faço nada, essa fé aí é inútil, diz Tiago. Ela é morta. Diz que não adianta essa fé. A fé verdadeira está exatamente quando nós temos uma ação em relação ao outro, de ajuda para com o outro, porque isso é o Evangelho de Cristo. E isso é o que Lucas, escritor de Atos, ele diz, olha, vocês precisam perseverar nisso. Vocês precisam perseverar nisso. Porque isso, quando ele diz que você precisa perseverar, quando ele diz que você precisa perseverar na doutrina, então, porque essa doutrina vai lhe ajudar você a permanecer. Quando ele diz, você precisa perseverar na comunhão, no partir do pão, porque isso, essa sua atitude vai alimentar a sua fé. Essa sua atitude vai lhe levar exatamente a você permanecer firme. Você permanecer perseverante, você não desvanecer. E ele diz mais, olha, vocês precisam perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E vocês precisam perseverar na oração. Romanos 12 diz, olha, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração. Vocês precisam ser perseverantes. Precisamos ser perseverantes na oração. Tem uma frase que diz o seguinte, olha, pouco oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Nenhuma oração,
nem no poder. Então, a oração, na realidade, é a nossa demonstração de amor a Deus. O nosso anseio, o nosso desejo, a nossa vontade de estar em oração é do tamanho do nosso amor por Deus. Se nós muito amamos a Deus, muito oramos. Se nós pouco amamos a Deus, pouco oramos. A oração é exatamente o desejo de você estar próximo de Deus. Se você não tem desejo de estar próximo de Deus, evidentemente você não tem desejo de orar. Se você não tem desejo de estar caminhando com Deus, de conversar com Deus, de apresentar diante de Deus os seus problemas, as suas dificuldades, apresentar diante de Deus exatamente a dificuldade de outras pessoas, que é a intercessão, você interceder por outras pessoas. Jesus nos ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina exatamente como o nosso coração ele deve se apresentar diante de Deus. Ele nos mostra o quanto nós precisamos reconhecer a Deus. Reconhecer quem Deus é. Ele nos mostra exatamente nós reconhecermos quem nós somos e qual é o objetivo da nossa vida. Qual o propósito da nossa vida. Quando ele diz, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse desejo constante de que o reino de Deus ele se faça presente na nossa vida, o reino de Deus se faça presente ao nosso redor, em que Deus estabeleça a sua vontade, o seu querer na nossa vida e na vida de muitas outras pessoas. Esse deve ser um propósito firmado, alicerçado em nossas vidas e em nossos corações. E isso é desenvolvido pela oração. Todos os homens de Deus, eles foram agraciados por Deus porque buscaram a Deus na oração. Ele disse, se nós o buscarmos, nós encontraremos. Se nós batermos a porta se abre. Se nós clamarmos a Deus, Ele vai revelar coisas grandes e ocultas para nós. Isso tudo é desenvolvido pela oração. Esse relacionamento com Deus, essa busca por Deus, esse desejo por Deus. Aí você me diz o seguinte, mas se eu não sinto vontade de orar? Se eu não tenho desejo de orar? Aí eu te digo, aí que você precisa orar. A sua falta de apetite de oração é a sua demonstração em que você precisa orar. Quando a pessoa está doente, uma das primeiras coisas em que surge muitas vezes na doença é exatamente a falta de apetite. Você já prestou atenção? Uma das coisas em que acontece logo quando a pessoa está doente, a pessoa não tem vontade de comer, sabe? Toda comida, você olha para a comida, sabe? É um negócio assim que, sabe, dá arrepio, eu não tenho vontade. E isso é um sintoma claro, é uma evidência clara em que você precisa comer. Porque se você não comer, aí que vai piorar a sua situação. Aí que piora a sua situação. Esse negócio, não, eu só vou para a igreja quando eu tiver vontade. Eu vou ler a Bíblia quando eu tiver vontade. Eu vou orar quando eu tiver vontade. Doente não tem apetite. Doente, a sua tendência, ele se entrega à doença, ele vai de mal a pior. Vai de mal a pior. E você precisa ter uma atitude. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero algo diferente para a minha vida. Sabe? É você ter uma atitude positiva em relação a Deus e a sua vontade. Se não tivermos essa atitude positiva, nós vamos desvanecer.
nós vamos desistir, não vamos ser perseverantes. A Bíblia fala de grandes homens de Deus, em que eles não desistiram diante do desafio da vida. Deus, quando ele fala para Noé construir a arca, que olha que passou muito tempo construindo, passou 100 anos, construindo a arca, 100 anos. Vocês imaginar 100 anos construindo a arca. Num ambiente em que não chovia, num ambiente que não fazia sentido algum, nada daquilo. É isso que a fé nos leva. A fé em Deus nos leva exatamente a vivenciar o ilógico. Deus nos leva a desafios na nossa vida em que não faz sentido o humano, sabe, da pessoa, né, dentro das possibilidades humanas, sabe, você não vê sentido algum. Noé não fazia sentido algum, mas Deus tinha mandado, Deus tinha ordenado, e o que ele precisava fazer? Obedecer. E assim ele fez, obedecer 100 anos. Olha a perseverança em algo que totalmente ilógico para ela. Mas Deus salvou a família de Noé. Deus salvou a família de Noé. Por quê? Porque ele foi perseverante exatamente no seu propósito. Eu acho muito bonito quando a atitude de Caleb. Caleb, vem, né, do deserto, sai do Egito, né, e tal, vem do deserto. No deserto acontece tanta coisa, né, 40 anos, né, no deserto, 40 anos. E quando ele chega lá para a terra, para conquistar a terra, né, e só quem ia entrar na terra prometida era Josué e Caleb. Josué e Caleb. Josué, ele, porque tiveram uma atitude positiva em relação ao propósito de Deus. E interessante que Josué lidera o povo para conquistar, e começaram a conquistar a terra prometida, né, Jericó, e assim sucessivamente, Ai e tal. E foram conquistando a terra. Eu acho tão interessante em que quando Caleb está com 85 anos, ele chega para Josué e diz o seguinte: olha, eu quero que você me libere exatamente para me conquistar a minha parte da terra. Ele estava já há 40 anos conquistando a terra para os outros. E depois de 85 anos, ele disse: olha, eu me sinto, sabe, da mesma forma que de 40 anos atrás. Com o mesmo vigor, com a mesma força. Perseverança. Não desistir diante dos desafios da vida. Aqueles que contemplam Deus, aqueles que creem em Deus, eles não desanimam diante das circunstâncias da vida. Paulo diz: olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Pode ser no banquete, pode ser na escassez, sabe? Pode ser na fartura, pode ser do jeito que for. Eu estou contente com o Senhor. Estou alegre com o Senhor. Jó nem se fala, né? A questão da perseverança em Jó. Se a gente olha para em 2 Reis 13, fala sobre lá quando Eliseu, o profeta Eliseu, estava perto da sua morte, o rei de Israel chega para Eliseu, né, com relação se ele ia vencer o sírio, né, e Eliseu manda ele atirar a flecha, né, e ele atira a flecha e ele diz: você vai ser bem sucedido, né, você vai vencer os sírios. Depois Eliseu pega e manda o rei agora atirar a flecha no chão, e ele pega a flecha e atira 3 vezes. Aí Eliseu fica com raiva, né, fica irado com aquela atitude do rei de Israel. Por que tu atirar só 3 vezes? Você poderia ter tirado 5, 6, o tanto que fosse. Mas só porque tu atirou só 3 vezes, tu vai vencer só 3 vezes. Depois tu vai perder de novo. Porque não foi perseverante. Na hora que ele disse: olha, atira a flecha no chão. E ele pegou, atirou só 1, 2, 3 e parou. Né?
Só porque ele tirou só 3 vezes, ele ia vencer só 3 vezes. Preste bem atenção. Muitas vezes a nossa vitória, ela está totalmente ligada à nossa perseverança, à nossa dedicação em sermos perseverantes. Tantas e tantas pessoas em que trabalham, quando está bem pertinho. Né? Aquela velha história, né? Nadou e morreu na praia. Né? Quando estava tão perto, né? Se entregou, desistiu. Quantas pessoas têm desistido da sua caminhada cristã? Quantas pessoas têm desistido? Né? Em que fazem e desistem facilmente. Uma das histórias que para mim é uma das histórias mais fortes em que a Bíblia nos mostra, que é em Lucas 15, a partir do versículo 21, quando fala sobre uma mulher cananeia. Jesus está para o lado lá de Sidom, está fora do território de Israel, não está no território de Israel, e quando ele está passando por ali, uma mulher que tinha uma filha endemoninhada, né? Demoninhada, né? Parece ter um ninho de demônio, né? E Jesus está lá com os seus discípulos caminhando, e aquela mulher começa a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que eu tal, clamando pela misericórdia, porque a minha filha está endemoniada, me ajude, tal. E Jesus não faz conta daquela mulher. E não foi uma questão de um gritozinho, não. Ela ficou gritando atrás: Senhor, tem misericórdia de mim e tal. E os discípulos chegam para Jesus e dizem o seguinte: Senhor, dispensa essa mulher, né? Dispensa essa mulher, está importunando aqui, né? Dispensa logo essa mulher. E Jesus, ele vai e olha para ela e diz o seguinte: olha, não foi para você que eu vim, não. Eu vim para a casa de Israel. Só que a mulher ainda continua insistindo. Já 2 vezes Jesus diz não para aquela mulher. Depois aí a mulher continua perturbando e Jesus diz: olha, não é interessante eu tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. 3 vezes Jesus diz não para aquela mulher. 3 vezes Jesus diz não. Só que a mulher ainda, a mulher diz uma palavra que é tremenda. A mulher diz: olha, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus, ele, com aquela atitude daquela mulher, Jesus diz: olha, já saiu o demônio. Pela tua palavra, o demônio já saiu lá da sua filha, está curada. Ela está curada. E a gente fica imaginando se aquela mulher tivesse desistido da primeira vez. Porque você olhar assim pelo olho, o nosso olhar humano, e assim, é muita humilhação para uma pessoa. Jesus tratar aquela mulher desse jeito. Não, mas Jesus aí está querendo trazer uma lição para mim e para você. Jesus está trazendo uma lição para nós. De perseverança, de humildade e de perseverança. Não desistir. Correr atrás. Ah, eu recebi um não tem importância, né? Ou arregaçar manga. Eu fui humilhado, né? Fui rejeitado, não tem importância. Eu vou bater o pó aqui e vou correr para cima e vou continuar. Quantas e quantas pessoas, sabe, sabe? Ah, porque a pessoa me maltratou. Ah, porque a pessoa, sabe, olhou com a cara feia para mim. Ah, porque a pessoa não me tratou bem. Ah, porque a pessoa agiu assim, porque a pessoa agiu desse jeito. Ah, porque disseram não para mim. Ah, porque viraram as costas para mim. Ah, porque eu cheguei lá na igreja, fizeram cara feia para mim. Ah, porque eu cheguei ali, virou a... Perseverança.
perseverança. Tem tanta gente hoje, eu vejo a pessoa, não quero mais para a igreja não, porque, sabe, porque fulano de tal, porque Beltrano, não importa. Você precisa servir é a Deus, não é a homem. Não é a homem que você deve servir, você deve servir a Deus. Seu coração precisa estar direcionado a Deus. A igreja é apenas uma oportunidade que você tem de prestar um serviço a outras pessoas e você também receber também o serviço de outras pessoas. A igreja não é lá um restaurante lá que está lá para servir você, não. A igreja lá não é, sabe, um clubezinho lá que está lá, sabe, para trazer recreação para você, não. Igreja é exatamente um hospital em que existem pessoas que estão sendo tratadas e existem pessoas precisando exatamente de pessoas para tratar outras pessoas. Nós, quando somos curados por Deus, é para que nós possamos curar outras pessoas que estão doentes. Isso é igreja. Sabe? É uma mútua relação entre pessoas. É uma comunhão entre pessoas. Então a pessoa, sabe, qualquer coisinha, sabe, rapaz, nós somos chamados por Jesus para servir as outras pessoas. Para perseverarmos junto com outras pessoas. Porque precisamos de outras pessoas. Para que nós possamos ser firmes e constantes, precisamos de outras pessoas na nossa vida. Ai daquele que está só. Ai daquele que está só. É melhor serem dois do que um, diz a própria palavra de Deus. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, é que você seja perseverante em sua carreira, em sua caminhada. O não de Deus não é algo definitivo. O não de Deus. O não de Deus pode ser espere. Não é agora. Não é nesse momento. Precisa de ser feito algo primeiro na sua vida. É preciso tratar algo primeiro em seu coração. É preciso ser tratado algo primeiro na sua alma. É preciso ser tratado algo primeiro nas suas emoções, nos seus sentimentos. É preciso ser tratado a sua vida primeiro, para que você receba a bênção de Deus na sua vida, para que você receba a graça de Deus em sua vida, para que você receba algo de Deus, algo que precisa ser tirado, algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser acrescentado em sua vida. E essas coisas acontecem. Muitas vezes não é da noite para o dia. Exige uma caminhada, existem degraus que precisam ser trilhados, existe uma caminhada que precisa ser percorrido, trilhado. E precisamos estar disposto a isso. Então, meu desejo para você nessa noite é que você seja perseverante em sua carreira cristã. Não esteja desanimando por qualquer coisa, se desviando por qualquer coisa, sabe? Tropeçando em qualquer coisa. Né? Podemos tropeçar? Podemos. A gente bate o pó e se levanta e continua a caminhada. É essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe o seu lar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente, né? Que sejamos perseverantes na nossa caminhada cristã. E já agradeço assim, a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Quero agradecer desde já, né, todos os irmãos da Igreja Batista, de Xeramobim, a pessoa do pastor Elmo, todas as nossas congregações, Logradouro, Parada Mil, Queto, né, lá na Coab, e todos os irmãos ali da Edmilson Corrêa. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida maravilhosamente, né? Derrame assim a sua graça e a sua misericórdia. Esteve conosco o pastor Elma, irmã Simar, irmão Didi, irmã Cléia, irmã Roberta, Lídia Bonete, Alice, Alice Silva, né? A Dida, irmã Margarida, a Auré, a Kaila, pastor Rosier, amém, né? Deus em Cristo abençoe assim. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, né? Minha mãe, meu pai. Linete também, viu? Linete, né? Que fez aniversário ontem, né? Que Deus em Cristo abençoe, né? Assim, conceda muitos anos de vida. Hoje, né? Queremos parabenizar também meu outro irmão, o Elinésio, também, né? Que está aniversariando hoje, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe maravilhosamente assim a sua vida, a sua família, né? E vamos estar orando assim, né, pelos irmãos, né, que completam um ano, né, nesses últimos
nos últimos dias. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Né? E vamos estar orando agora nesse momento, né? Abençoar, né, a família, né, da irmã Elisiane, né, do Dário, né? Que Deus em Cristo abençoe o seu lar. Querido Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por nessa noite estarmos aqui, por esta oportunidade que nos concedido de te louvar. Muito obrigado. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa vida no teu altar. Ó Deus amado, rogo por cada vida que nessa noite, ó Pai, cada família, ó Deus, roga a tua bênção, que o Espírito Santo visite, ó Pai, cada lar, cada família, ó Deus. Se há enfermos, ó Pai, que sejam curados. Ó Pai, concede livramento, concede, ó Pai querido, a cura, concede, ó Pai querido, a libertação, a tua salvação. Ó Deus amado, rogamos pela vida, ó Pai, pela família da Elisiane, do Dário, ó Deus, abençoa, ó Pai, seus filhos, ó Pai, seu lar. Abençoa, ó Pai querido, a vida, ó Pai, da irmã Elinete, que esteve aniversariando, ó Deus, o Elinésio, que está aniversariando hoje. Abençoa, ó Pai, derrama as tuas bênçãos sobre as suas vidas. Ó Deus, abençoa cada pessoa, ó Pai, que noutra oportunidade esteja assistindo essa mensagem, esse vídeo nesse momento. Ó Deus, que o teu Espírito Santo também abençoe, ó Pai, estas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Deus em Cristo Jesus, abençoe assim, a sua vida, o seu lar, que você possa ter uma noite, né, na graça e na paz do Senhor Jesus.